Imagina que você está perdido, você está afundando, não tem nenhuma chance de você conseguir se salvar sozinho. E aí alguém que não te devia absolutamente nada resolve pagar um preço absurdo para te resgatar. Um preço que nem você mesmo conseguiria pagar. E isso foi o que aconteceu. O nome desse resgate que aconteceu na sua vida foi Jesus. E só tem um detalhe muito importante que muita gente esquece. Jesus, ele não veio por conta própria pagar esse resgate. Ele foi enviado pelo Pai. E quando você entender o que isso significa, esse envio de Jesus, você nunca mais vai duvidar do amor de Deus por você. E é justamente isso que nós vamos estudar no dia de hoje. E aí, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk, esse canal que a gente estuda a palavra de Deus de uma forma prática, simples e objetiva. Na semana passada a gente viu quem é o Deus Pai. Nós descobrimos que ele é a fonte de toda a divindade, o Deus que se revela através do seu Filho. E eu prometi que hoje a gente ia ver a maior prova de amor desse Pai, que está aqui nesse vídeo de hoje, o envio do Filho. O nosso Deus, ele não ficou distante, ele não ficou esperando a gente melhorar, ele não ficou com o braço cruzado lá do céu. Muito pelo contrário, ele tomou a iniciativa e o custo dessa iniciativa foi o custo mais alto que existia. E se esse conteúdo te ajudar a entender melhor o coração de Deus, eu peço uma coisa para você, já deixa aí o seu like, se inscreve nesse canal, porque isso faz uma diferença enorme para o nosso canal. O nosso texto base de hoje está em 1 João, no capítulo 4, e olha só o que o apóstolo vai escrever aqui no versículo 9 e 10. Ele diz assim: "Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados." Você consegue entender a ordem que está esse texto que a gente acabou de ler? João, ele não diz que nós amamos a Deus e por causa desse nosso amor por Deus, Deus acabou respondendo pra gente. Muito pelo contrário. Ele diz não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Então o amor de Deus não foi uma reação, foi uma iniciativa. Deus, ele não olhou lá do céu a humanidade e disse: nossa, esse povo está tão comportadinho hoje, eles estão se esforçando tanto que eu acho que eles merecem uma ajuda. Não foi nada disso. Ele olhou para a humanidade, uma humanidade rebelde, uma humanidade perdida, sem mérito nenhum, e ele mesmo decidiu amar essas pessoas. E esse termo amor que João está usando aqui nesse versículo não é um amor que busca o seu próprio interesse, mas é um amor sacrificial. E a maior expressão desse amor foi o envio do próprio Filho de Deus. Eu não sei se você se lembra das notícias, mas em 2010, lá no Chile, 33 mineradores eles ficaram presos a 700 metros de profundidade. Foram 69 dias debaixo da terra. E sabe o que aconteceu? O governo chileno gastou milhões de dólares. Eles trouxeram engenheiros do mundo todo, eles perfuraram aquela rocha durante semanas e tudo isso para salvar 33 pessoas. E eu quero te dizer que isso foi muito lindo. O mundo inteiro estava acompanhando, eles pararam para assistir o resgate. Agora pensa comigo, qual foi o custo que Deus pagou para poder resgatar não apenas só 33 pessoas, mas para resgatar bilhões de pessoas perdidas. O preço foi o Filho unigênito de Deus. E eu quero que você saiba que nenhum resgate humano consegue chegar perto desse preço. Então a gente consegue entender que o Pai, ele deu tudo aquilo que ele tinha de mais precioso. E ele fez isso não porque eu e você, nós merecíamos isso, mas porque ele nos amou. E esse amor de Deus, ele não é um amor genérico, não é um amor abstrato. João diz que foi para que nós pudéssemos viver, para que nós vivamos. Então foi por vida eterna, vida com Deus. E isso é exatamente o que o envio do Filho de Deus produz nas nossas vidas. Só que esse envio de Jesus, ele não aconteceu de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele teve um tempo certo e é justamente isso que nós vamos ver agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo agora em Gálatas, capítulo 4, no versículo 4 e 5, que diz assim: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos." Eu gostaria que você prestasse atenção aqui que tem uma expressão que é chave nesse versículo que nós estamos lendo: plenitude dos tempos. E essa expressão em grego significa que o tempo estava completo, que o tempo estava maduro, que o tempo estava cheio. Então Deus, ele não enviou Jesus a qualquer momento aleatório da história.
Deus ele escolheu o momento exato. E quando você olha o contexto histórico daquela época, você vai ver a providência divina em ação. Porque naquele tempo o Império Romano ele já tinha construído estradas por todo o mundo conhecido. E isso facilitou a pregação do evangelho em todos os lugares. Os apóstolos eles podiam viajar para outras cidades com uma velocidade que eles não poderiam fazer antes. Eu não sei se você sabe, mas o grego naquela época também era uma língua universal. Todo mundo entendia o grego. E é justamente por isso que o Novo Testamento ele é escrito em grego koiné, que era a linguagem que o povo usava. Então a mensagem ela podia alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. E naquele tempo que Deus enviou Jesus, a expectativa em Israel messiânica estava em alta naquele tempo. O povo estava esperando por um Messias. Simeão, Ana, os magos do Oriente, todo mundo estava olhando para o céu, aguardando a promessa bendita de Deus. Então Deus preparou o cenário perfeito. Eu não sei se você sabe, mas para lançar um foguete para a Lua, os engenheiros da NASA eles precisam fazer cálculos enormes, eles precisam achar uma janela de lançamento. E essa janela de lançamento é um período específico, às vezes é um minuto, é um tempinho curto, segundos, onde a Lua, a Terra, a gravidade, tudo está ali alinhado. E se esses engenheiros errarem essa janela, toda essa missão que eles tinham planejado também falha. E Deus também fez a mesma coisa. Deus tinha uma janela perfeita. Essa janela já estava planejada desde a eternidade e ele acertou em cheio a escolha. Mas Paulo ele não para aí, porque Paulo ele vai dizer que Jesus ele foi nascido de mulher e nascido sob a lei. Isso significa que Jesus ele não desceu do céu em espírito, ele não desceu como se fosse um fantasma. Jesus ele teve uma mãe, ele precisou comer, ele chorou, ele cresceu, foi uma experiência de humanidade completa. Paulo diz que ele também nasceu sob a lei. E o que isso significa? Significa que ele se submeteu à lei de Moisés. Cada mandamento que tinha ali, ele não quebrou nenhum deles. Ele submeteu a todos eles, ele cumpriu todos eles. Cada padrão, cada lei, cada regra que tinha ali, que eu e você jamais poderíamos alcançar, ele alcançou. Sabe por quê? Ele fez isso para redimir todas aquelas pessoas, eu e você, que estávamos debaixo daquela lei. Eu não sei se você entende, mas o caso que nós temos aqui é um caso muito grave. Nós estávamos debaixo de uma condenação da lei. E Jesus, ele foi e pagou o nosso resgate. E você sabe qual que foi o resultado desse resgate? O próprio versículo que nós lemos diz, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você consegue entender como é interessante isso que nós estamos vendo hoje? O resultado não foi apenas o perdão dos seus pecados. Na verdade, é uma posição de filho. Não é só você não ir mais para o inferno. É você ser o filho de Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, isso muda tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque o plano de Deus ele não parou apenas com o envio de Jesus Cristo, mas o plano de Deus envolve toda a Trindade na sua salvação. Então continua comigo aqui em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Você consegue ver a sequência aqui? O Pai enviou o Filho e agora, porque nós somos filhos, o Pai envia o Espírito Santo. Então o plano da salvação era uma obra trinitariana. Não é o Pai fazendo uma coisa aqui, o Filho fazendo outra coisa diferente lá e o Espírito Santo agindo por conta própria. Se você prestar atenção, você vai perceber que é uma operação coordenada em perfeita unidade. O Pai ele planejou o envio do Filho. E ele é o autor desse plano. A iniciativa soberana vai partir de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. O Pai ele já tinha determinado o resgate de um povo para si. E o Filho executou. Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. E a missão restauradora, ela foi cumprida na cruz do Calvário. Quando ele disse tetelestai, já estava tudo terminado. E o Espírito Santo é quem aplica essa redenção nas nossas vidas. É ele quem regenera o nosso coração, é ele que produz a fé no nosso coração, é ele que sela o crente, que nos habilita a viver uma vida cristã debaixo da graça de Deus. E Jesus disse em João capítulo 16 que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas há de glorificar ao Filho. Então cada pessoa da Trindade tem uma função distinta, mas todos trabalham em prol do mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? A salvação do perdido. E qual que é o resultado? Gálatas capítulo 4, no versículo 6 diz, o Espírito Santo clama Abba Pai. A palavra Abba Pai é uma palavra aramaica e ela é a forma mais carinhosa de que uma criança usa para chamar o Pai. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus ele usa exatamente essa mesma palavra na oração que ele faz lá no jardim do Getsemane. E agora, nesse exato momento,
por causa dessa obra maravilhosa da Trindade na minha e na sua vida, você também pode usar essa palavra. Você não é mais um estranho na casa de Deus, você não é mais um escravo, você é filho de Deus. E o Espírito dentro de você confirma isso, confirma que você é um filho de Deus. E como a gente viu lá no primeiro episódio, no nosso primeiro vídeo, as três pessoas da Trindade, elas são distintas, mas elas agem em perfeita harmonia. E aqui no que a gente está aprendendo hoje, aqui no plano da salvação, essa unidade ela fica ainda mais clara. O Pai, Filho e o Espírito Santo, eles estão trabalhando junto em prol da sua salvação. Então o que a gente sabe? A gente sabe que o envio do Filho é a maior prova de amor do Pai. O amor que toma a iniciativa, o amor que não espera você ficar pronto, o amor que não espera o seu mérito, o amor que dá aquilo que tem de mais precioso. Em segundo lugar, o que nós sabemos? Nós sabemos que o envio acontece na plenitude dos tempos. Deus ele preparou o cenário perfeito para a vinda de Jesus. Já existiam estradas, línguas, expectativa, e o envio de Jesus acontece no momento exato. E em terceiro lugar, a salvação ela é uma obra da Trindade inteira. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Uma operação coordenada de uma harmonia perfeita entre a Santa Trindade. Então você pode ter certeza absoluta que você não foi salvo por acidente. Você foi resgatado por um plano eterno pensado antes mesmo da fundação do mundo, executado na cruz do Calvário, aplicado no seu coração pelo Espírito Santo. E no próximo vídeo, no próximo episódio, a gente vai aprofundar ainda mais essa palavra que a gente aprendeu hoje. Nós vamos falar sobre a adoção, porque eu e você, nós com certeza precisamos entender o que significa ser filhos adotivos de Deus e o que muda na sua vida poder chamar esse Deus, o Criador do Universo, de Abba Pai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você já parou para agradecer o Deus Pai pela iniciativa que ele teve? Ele não esperou você melhorar, ele não esperou você merecer, ele simplesmente te amou e enviou o Filho dele. Então comenta aqui embaixo o que isso significa para você, eu quero muito ler o seu comentário. E se esse vídeo te ajudou, por favor já deixa aqui o seu like, já deixa o seu comentário, porque isso mostra o nosso vídeo para muitas outras pessoas e isso ajuda o nosso canal a crescer. Já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor do Pai e se inscreve no canal para você acompanhar essa série completa sobre a Santíssima Trindade. Eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Bíblia Talk.